poder vê-lo novamente é uma alegria muito grande, né? Depois de tanto tempo de chuva, tanto tempo, tudo molhado, ele apareceu hoje. Um pouco tímido, mas já apareceu, já serviu para nos alegrar tanto e lembrar, né? Como o sol é importante, como o sol é importante e como a criação de Deus é boa. E é bem o tema do que nós vamos trabalhar e estudar nessa manhã. Muito pertinente também, porque vivemos esse tempo de férias, alguns viajando e alguns contemplando a criação, e estão com isso bem fresco, né, na memória, na mente, maravilhados com o que podemos ver espalhado mundo afora. E é exatamente isso que trata o Salmo 8, que nós vamos estudar nesta manhã, Salmo de Davi. E este é um salmo belíssimo, ele é um hino de louvor ao Criador. É um salmo que exalta a glória de Deus, que se manifesta de várias formas, de várias maneiras. E nós, como criaturas de Deus, e ainda mais, filhos de Deus em Cristo, devemos aprender pela graça a contemplar e louvar esta glória. Derek Kidner diz o seguinte: esse salmo é um exemplo insuperável daquilo que um hino deve ser. Celebra a glória e a graça de Deus, narra aquilo que Ele é e que tem feito, e coloca nós e o nosso mundo em relacionamento com Ele. Tudo com perfeita economia de palavras e um espírito de alegria misturada com reverência. Portanto, meus irmãos, esse salmo, ele nos ensina como podemos ver a glória de Deus. De que modo nós podemos observar a majestade, a grandeza de Deus? E nós vamos perceber que existem diferentes aspectos que podemos contemplar esta glória. Que aspectos são esses? Então esse é o nosso assunto dessa manhã. E para começar, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e como cantamos, maravilhados, Pai, diante da tua glória. Tu és o Criador, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus que governa todas as coisas. E estamos hoje aqui, Pai, por Tua graça. Foi a Tua graça que nos trouxe até aqui. E mais ainda, Senhor, podemos nos reunir aqui na certeza do Teu amor para conosco, na certeza de que somos Teus filhos, perdoados dos nossos pecados, lavados no sangue de Cristo, e certos, ó Deus, de que o Senhor não desampara nenhum dos Seus filhos, para o louvor da Tua glória. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui como igreja, como Teu povo, para conhecer um pouco mais do Senhor através da palavra. Então esse é o nosso anseio, esse é o anseio dos nossos corações. Pai, edifica, santifica a Tua igreja através da verdade, pela proclamação da palavra. Eu peço graça, Senhor, para ser claro, para pregar a Tua palavra. O que for falado na carne, seja esquecido, fique a obra do Espírito Santo na vida do Teu povo e que possamos sair daqui certos que o Senhor falou. Fala aos corações, o Senhor conhece as individualidades, as lutas, as preocupações, os anseios, os medos. Pai, trabalha isso em nós. Trabalha nos nossos corações, traz uma contemplação mais límpida, Senhor, da Tua glória e do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias. Salmo 8, posicionar lá os nossos aplicativos também. Salmo 8. Perdão. Então esse salmo nos ensina, em primeiro lugar, que devemos estar atentos para contemplar a glória de Deus manifestada em toda a criação. Olha o que o salmista diz, olha o que Davi diz a partir do verso 1. Escute com fé a palavra do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o
vingador. Então, notem que Davi começa reconhecendo a grandeza de Deus e também a realidade do seu relacionamento com Deus. Pois ele diz, ó Senhor. E a palavra com todas as letras maiúsculas aqui, Senhor com todas as letras maiúsculas, como já falamos, todas as vezes que aparecer na sua tradução, essa palavra traz o nome em que Deus se revela lá para Moisés no livro de Êxodo. Eu sou o que sou, Yahvé. Então, este é o Deus eterno, é o Deus criador, autoexistente, criador de todas as coisas, mas que entrou em aliança com o seu povo e estabeleceu definitivamente a aliança da graça através do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. O Messias que viria, que todo o Antigo Testamento prefigurava e apontava para aquele que selaria definitivamente a aliança da graça de Deus com o teu povo, com o seu povo. Então é por isso que Davi tem essa relação pessoal com Deus, pode ter essa relação pessoal com Deus, assim como todos aqueles que confiam em Cristo hoje também têm. E ele então expressa na continuidade, Senhor nosso. No português parece repetição de palavra, mas são palavras diferentes aqui, porque Senhor com apenas a primeira letra maiúscula é Adonai, que significa soberano. Então Davi reconhece Deus como aquele que é soberano sobre a sua vida, governa, está no controle, ele manda e eu obedeço. É o Senhor soberano sobre a vida dele, que governa a sua vida e a vida de todo o povo de Deus, Senhor nosso. E então ele rompe em louvores, conhecendo este Deus na palavra, chamando Deus pelo nome, tendo essa relação com o Senhor, ele rompe em louvores e ele diz, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. E nome faz referência aos atributos de Deus, ao caráter de Deus, a quem Deus é, a glória do ser de Deus espalhada por toda a terra. E na sequência, no final do primeiro verso, ele diz, pois expuseste nos céus a tua majestade. Interessante, né, essa ideia de exposição. Deus fez uma exposição nos céus da sua majestade. Por exemplo, como um pintor que produz um quadro muito, muito belo. E quando ele termina a sua obra, ele normalmente assina seu nome no cantinho da obra. E aí então, em exposição, as pessoas admiram aquela obra e vão logo querer saber quem é o autor. E aí então identificam, esse é um quadro de Rembrandt. Esse é um quadro de Van Gogh. Uau! A admiração cresce pela genialidade do autor. E Davi está dizendo aqui que Deus é o autor máximo que pintou o quadro belíssimo da criação. É obra dos seus dedos, ele diz no verso 3, e com essa linguagem, né, para que possamos entender as obras de Deus. Não é que Deus realmente tem dedos, não é? O Deus é espírito, mas ele cria, é obra dele. Para quê? Para a glória do seu nome. E no verso 2 está escrito que Deus suscita força ou louvor dos pequeninos. E Jesus citou esse verso em Mateus capítulo 21. Os irmãos lembram? Lá na cena, logo após a entrada triunfal, quando as crianças louvavam ali, dizendo para Jesus, Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes, os líderes religiosos da época, incrédulos, opositores a Jesus, ficaram indignados com isso e falaram para Jesus mandar as crianças pararem, que elas parassem com isso. E aí então Jesus responde citando o Salmo 8. Vocês não leram? Pergunta para os líderes religiosos incrédulos. Vocês não leem a Bíblia? Está escrito lá que Deus extrai das pequenas crianças o perfeito louvor.
calando, emudecendo o adversário, né? Jesus calando os adversários ali, diante das crianças que estão roubando, e ali naquele momento também, Jesus apontando para a própria divindade dele, para a própria divindade. E aqui o salmista, meus irmãos, provavelmente destaca também, no contexto do Salmo, este contraste. Deus deve ser louvado através das coisas grandiosas da sua criação, os céus e as coisas majestosas, mas também através das coisas frágeis, através das coisas pequenas, como uma pequena criança de colo. O cuidado de Deus para com os pequeninos deve inspirar o nosso louvor. Tudo isso deve inspirar o nosso louvor ao Criador que faz emudecer os inimigos de Deus. E, amados, a lição que podemos tirar aqui, em primeiro lugar, é que nós precisamos aprender, como o salmista faz aqui, a contemplarmos a criação com este tom de louvor a Deus, de adoração a Deus. Precisamos aprender. Precisamos aprender porque o problema é que o pecado em nós, depois da queda em Adão, perverte tudo. Afeta a nossa vida por completo. Perverte, inclusive, a forma de contemplar o cosmos, a visão de mundo que temos. O homem não quer enxergar a glória de Deus na criação e assim passa a idolatrar a criatura no lugar do Criador. Por isso precisamos do Evangelho. Precisamos do Evangelho para restaurar a nossa visão correta das coisas. Para vermos com clareza a realidade criada por Deus. E é somente pela graça do Evangelho que podemos começar então a assimilar que Deus é distinto de sua criação. Ele não é idêntico à sua criação. Deus está infinitamente acima da sua criação, por isso a criação não deve ser adorada, mas a contemplação da criação deve nos levar para o louvor ao Criador e sustentador de todas as coisas, que é o Senhor, o nosso Deus eterno. Portanto, mesmo a criação sendo obscurecida pelo pecado humano pós-queda, em Gênesis 3, mesmo assim, a criação continua a revelar aspectos da natureza e do caráter de Deus. Sendo assim, podemos louvar a glória de Deus admirando as montanhas, os mares. Aliás, como é bom, né? Chegar na praia, pé na areia, ouvir o barulho do mar, sensação boa que dá, né? Daquela imensidão de paz, de tranquilidade. Contemplando as árvores, os animais, os céus, as estrelas, a lua, como tivemos agora recentemente o eclipse lunar, e saiu em todos os jornais, o mundo comentando. As imagens são lindíssimas, espalhadas pelo mundo, da lua avermelhada, né? A lua de sangue. E talvez Davi escreveu este salmo aqui, lembrando das noites que passou ao relento como pastor no campo, provavelmente. Talvez deitado na grama, à noite, olhando para o céu, e naquelas noites mais escuras contemplava maravilhado as estrelas do céu. E isso que Davi não tinha o conhecimento científico que temos hoje. Por exemplo, com as imagens do telescópio Hubble. Você já viu isso na internet? Cara, é fantástico. É fantástico. E nós temos imagens ali de estrelas, imagens de planetas, imagens de galáxias, e parece uma obra de arte mesmo. Você fica ali, é de chorar, você fica ali extasiado. Que beleza grandiosa. E o número de estrelas no universo também é absurdo. Foge da nossa compreensão. Estimam que somente a nossa galáxia, que não está entre as maiores, teria cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. E estimam que existem mais de centenas de bilhões de galáxias. Aí então já dá para ter uma pequena ideia da imensidão que nós temos lá em cima.
A imensidão que nós temos lá em cima. Existem mais estrelas do que a quantidade estimada de grãos de areia na terra. E a Bíblia diz que Deus criou tudo isso, e não só isso, Ele chama cada uma das estrelas pelo nome. Olha o que diz o Salmo 147. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Será que você tem contemplado a glória do Criador, a imensidão da criação? Será que o seu coração está sendo comovido cada vez mais pelo conhecimento do único Deus verdadeiro? O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória, ou seja, os céus falam da glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha o que diz Romanos 1, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, percebem, meus irmãos, que a criação, ela fala de Deus. Ela fala da majestade de Deus, ela fala do poder de Deus. Devemos ter os nossos olhos bem abertos para contemplar a Deus também por intermédio de suas obras. Será que você tem contemplado essa glória? E a verdade é que grandes homens na história da igreja destacaram a importância desta contemplação para o nosso relacionamento com Deus. A importância dessa contemplação para o crescimento do nosso relacionamento com Deus. Um deles foi Jonathan Edwards, avivalista, um dos maiores teólogos da história da igreja, filósofo também, até os incrédulos reconhecem a genialidade da mente de Edwards, e um homem que foi usado por Deus no grande avivamento nos Estados Unidos, no século XVIII. E em suas obras ele destaca experiências incríveis que teve com o Senhor, nesta prática contemplativa. E eu separei um trecho aqui muito legal que ele diz o seguinte, preste atenção. Eu caminhava fora sozinho, buscando contemplação. E enquanto eu andava ali, e olhando para os céus e as nuvens, entrou na minha mente uma apreensão tão doce da majestade e graça gloriosas de Deus, que não sei como expressar. Parecia-me contemplar a ambas em uma linda conjunção, majestade e mansidão, unidas. Era tão bonito e gentil, e santo e majestoso, e também uma mansidão majestosa, uma doçura terrível, uma gentileza elevada, grandiosa e santa. A aparência de todas as coisas foi alterada. Tive a impressão de que havia como se fosse um aspecto calmo e doce, uma aparência da glória divina em quase tudo. A excelência de Deus, sua sabedoria, sua pureza e amor pareciam surgir em todas as coisas. No sol, lua e estrelas, nas nuvens e no céu azul, na grama, nas flores e nas árvores, na água e em toda a natureza, o que grandemente contribuiu para a minha concentração. Perceba a importância da concentração, desenvolve a concentração. Eu costumava sentar e ficar observando a lua por um longo tempo durante o dia, gastava muito tempo vendo as nuvens e o céu, para contemplar a doce glória de Deus nestas coisas, enquanto isto cantava em voz baixa o que eu contemplava do Criador e Redentor. Que coisa maravilhosa. Outro que destaca a importância desta contemplação foi Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da igreja. E Spurgeon, interessante, inclusive ele destacou para os seus alunos, ele tinha a escola, né, de pastores, ele ministrava ali, preparando homens para o ministério, e ele destacou que esta prática era importante, inclusive, para combater a depressão. Combater a depressão, a melancolia que ele mesmo sofreu e lutou
por vários momentos em sua vida, e ele destacou a importância da contemplação da natureza, à luz do Criador, de você gastar esse tempo. E ele diz o seguinte: a natureza está chamando-o à saúde e acenando para ele. Aquele que esquece o zumbido das abelhas entre as flores, o cantar das rolinhas na floresta, o canto dos pássaros na mata, a ondulação dos córregos entre os juncos e o suspiro do vento entre os pinheiros, não precisa se perguntar por que o seu coração se esquece de cantar e a sua alma fica mais e mais pesada. Um dia de ar fresco sobre as colinas, ou uma caminhada de algumas horas na sombreada mata, varreria as teias de aranha do cérebro de dezenas de ministros. Um bocado de ar da praia, uma caminhada dura com o rosto ao vento, não daria descanso à alma, mas daria oxigênio ao corpo, que é a melhor coisa depois desta. Então Spurgeon tinha também essa prática. E obviamente, meus irmãos, foi o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, que ensinou essa prática. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre como lidar com a ansiedade. Como nós podemos lidar com o problema da ansiedade que pega todos nós pecadores. E aí ali Jesus fala, em Mateus capítulo 6, e uma das lições para combater a ansiedade foi exatamente contemplar a natureza. Considerai os lírios do campo. Olhem para os pássaros. E é interessante porque a palavra considerai ali, no original, ela traz a ideia de se demorar em contemplar, de realmente parar a sua atenção ali e meditar, e olhar, e pensar sobre isso. Considerai os lírios do campo, olhem para os pássaros, Deus cuida deles. Não vai cuidar de seus filhos também? Percebem a bondade de Deus na criação? Portanto, meus irmãos, essa é uma lição muito importante para os nossos dias, vocês não acham? Muito importante, porque nós vivemos um tempo de tanta correria, um ativismo, somos bombardeados com tanta informação que nos pega. Quando vê, nós já estamos indo no ritmo desenfreado, temos bastante coisa para fazer, o que tem o seu lado bom, claro. Os dias são diferentes, sem dúvida nenhuma, ok, legal. Porém, amados, cuidado. Não se deixe levar. Nós devemos estar atentos, encontrar o equilíbrio. Devemos cuidar para não cair neste ativismo desenfreado, até mesmo na igreja, muitas vezes. Só fazer, esquecer do contemplar, da comunhão. Deus nos chama primeiro para a comunhão, primeiro para a adoração, primeiro para a transformação de vida, primeiro para... Porque a obra é dele, né? Ele não precisa de nós, a obra é dele. Então, primeiro, a confiança no Senhor, é no poder dele. Então, parar um tempo, separar. E uma das formas, então, para a gente combater isso, né, o mal do nosso tempo, é parar um tempo, na medida do possível, claro, não vai largar de mão as suas atividades, mas parar um tempo e simplesmente contemplar a glória de Deus. Quando foi a última vez que você parou para ver um pôr do sol? Eu falo para mim isso. Cara, incrível. A ansiedade não nos deixa. Não precisamos lembrar, voltar, tentar organizar. Não vai ser sempre que vai dar, mas separar a qualidade do tempo também, né? E contemplar a glória de Deus na criação. Talvez uma caminhada também. Eu tenho um parque que fica na frente da minha casa e às vezes eu gosto de correr. E correr ao ar livre é muito melhor do que correr na academia. Ok, se você não tem tempo, né, tem que correr na academia, corre sem problema nenhum. Mas se puder correr ao ar livre, melhor. E aí eu corro ali, fico olhando as árvores. Às vezes é um dia estressado, eu estou ali, né, dificuldades e pensamento, lutando com a exposição do texto, não entendendo o texto, estou ansioso. E aí eu saio para correr. E aí, aquilo me ajuda. Né? Tem uma reserva ecológica ali, um monte de pássaro que junta. Então isso
Isso me ajuda. E o oxigênio também, né? A endorfina do exercício. Bom, isso é outra coisa, né? Mas é muito bom, irmãos. Então, com certeza, essa contemplação ela vai trazer múltiplos benefícios para a nossa vida. Mas vamos em frente. Seguindo o nosso texto, vamos observar que Davi vai além e ele medita agora na glória de Deus manifestada na criação do homem, na origem do ser humano. Olha o que diz o versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Meus irmãos, qual a origem do ser humano? Essa é uma pergunta existencial, fundamental, que todos se perguntam, não é verdade? Todos. E existem muitas teorias desenvolvidas neste mundo caído, neste mundo que rejeita a Deus. Muitos acreditam que o homem e todo o universo veio à existência espontaneamente, como falamos um pouco na semana passada com o irmão Orton. Desenvolve a teoria da evolução, da macroevolução de bilhões de anos, e que nós então seríamos os parentes mais próximos do macaco. Aliás, haja fé para crer nisso, né? Haja fé. Mas o fato é que existem, porque são teorias. E o problema é que essas teorias, elas são apresentadas nas escolas, nas faculdades, na mídia, como se fosse a verdade. Né? Se fosse apresentado como uma das teorias, ok. Mas não como a verdade. Que seja uma teoria, e aí você escolhe. Se você quer, né, pensar que foi criada, ou melhor, que você vem da imagem do macaco. E a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, que é o que nós vamos falar mais à frente. Então, a palavra de Deus, que é a verdade toda coerente e bem fundamentada, deixa muito claro que o homem foi criado por Deus, como vimos semana passada também. E o grande rei Davi aqui, ele não tem dúvidas disso. Ele não tem dúvidas. E aqui no texto, ao meditar na imensidão do universo, ele fica abismado que é o homem para que dele te lembres. E a questão da origem do homem aqui traz uma resposta paradoxal. Porque, por um lado, o homem é muito pequeno. Comparado com a imensidão do universo, o homem é um cisco, um grãozinho, é nada. Por outro lado, o homem é dotado de grande dignidade. Porque ele é o único na criação que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem. E o homem, eu digo ser humano. Homem, mulher, todas as raças, todos vêm de Adão e Eva. O homem é considerado a coroa da criação. Percebam a dignidade da vida humana. O ápice da criação de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, diz a Escritura, e soprou no homem fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, ele é diferente dos animais, dotado de corpo e alma. O homem é um ser moral, espiritual, foi criado com a capacidade de raciocinar, verbalizar, criar, e criado para ter um relacionamento primariamente com Deus, com o seu Criador. Depois com o seu próximo, e aí então nós temos a instituição da família, e relação também com o restante da criação. O homem foi colocado no Éden para dominar, governar e cuidar a criação como vice-regente de Deus na terra. E aí entra então a geração de trabalho, de cultura, e tudo isso para refletir a glória do Criador. E essa origem do homem fala da dignidade humana, meus irmãos, percebem? E essa origem ela é muito importante porque ela fundamenta todas as questões éticas sobre a vida humana. Por isso a vida deve ser preservada, honrada, o cuidado, o amor com o seu próximo, o respeito
pois ele carrega a imagem de Deus. O problema, amados, é que, mais uma vez, o nosso pecado perverte tudo. Bagunça tudo. O homem pecou. O homem transgrediu a lei de Deus. E assim a imagem de Deus no homem foi desfigurada. Não aniquilada, mas desfigurada. E assim o homem passa a viver nesta terra não mais com o propósito de glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. O homem perdeu o relacionamento com Deus e isso bagunçou completamente o seu relacionamento com o próximo e com o restante da criação. Isso explica o homem que vemos hoje. Percebem como a visão bíblica explica a realidade com muita propriedade, com muita clareza, uma visão toda coerente. Explica o homem que nós vemos hoje que violenta, que rouba, mata, fala mal do seu próximo, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de criatividade, coisas incríveis, do desenvolvimento tecnológico, científico. Ao mesmo tempo, é o mesmo homem que rouba, mata, violenta com o passar das gerações. E continua. Em vez de amar, tem medo, raiva, inveja, desprezo para com o próximo. Por natureza, o homem torna-se corrupto e isso afeta o seu pensar, seu sentir, seu falar, seu agir. O homem é entregue também aos vícios dos mais variados, entre eles o vício das drogas, álcool, fumo, cocaína. O homem foi criado para ter domínio sobre a criação, mas agora a criação o domina e ele pode ser dominado por uma plantinha. Até mesmo por uma plantinha. Percebem como o pecado perverte a ordem? E esta é a triste realidade acerca de todos nós. A Bíblia diz, todos pecaram. Essa é a realidade sobre eu e você. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso, amados, que precisamos desesperadamente de um Salvador. E graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, nossa única esperança. Por isso não é à toa que este salmo é considerado um salmo messiânico. Não é à toa que este salmo aqui é considerado um salmo messiânico que aponta acima de tudo para a glória de Jesus Cristo, o Criador. O Deus Filho que se encarnou. Ele sim é o poderoso Filho do homem, que veio, que assumiu a nossa natureza e veio para redimir todas as coisas, restaurar todas as coisas. Olha o que diz o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois e todos e também os animais do campo e as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Meus irmãos, esse salmo ele é citado pelo autor de Hebreus, que o interpreta apontando para a glória de Cristo. Isso está em Hebreus capítulo 2. Vamos ler lá. Hebreus capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia lá. Eu vou projetar aqui também, mas é bom a gente dar uma folhadinha, né? Hebreus capítulo 2, você que tem a Bíblia em mãos. Então ele cita ali. Essa é uma porção que ele cita. Vamos ler a partir do versículo 8, que pega o finzinho ali. Hebreus capítulo 2, versículo 8, e ele diz ali, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então essa é o final ali da citação do Salmo 8 em Hebreus. E então ele explica, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, o seu tempo de humilhação, foi coroado de honra e de glória para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então percebam que para o autor de Hebreus, o Salmo 8 não significava apenas uma descrição do homem, mas aponta para o homem-Deus, o homem perfeito, que é Jesus Cristo. E Jesus, sendo Deus, assumiu a nossa natureza sem ter pecado e se humilhou como servo, veio para este mundo caído, foi obediente à lei de Deus que nós transgredimos e obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz Deus revela de forma única a glória de seus atributos, o seu amor imensurável pelo pecador que não merece nada, mas ao mesmo tempo a glória de sua justiça.
do Deus que não deixa o pecado sem punição, ao punir o pecado em seu próprio Filho. Porém, Jesus não ficou morto, ele ressuscitou gloriosamente pelo poder de Deus e triunfou sobre todos os inimigos, o pecado, o mundo, o diabo e, por fim, a morte. E então subiu aos céus, foi coroado de honra e glória, está assentado à destra do trono de Deus, e Jesus, conforme a palavra, conforme a promessa, vai voltar para completar a redenção do seu povo amado, a igreja, aqueles que esperam nele, ansiosamente pela vinda do glorioso Rei. O Filho do Homem vai voltar e todas as coisas serão restauradas, todo o cosmos, estabelecendo novo céu, nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Por isso, amados, Jesus é a manifestação plena da glória de Deus aos homens. Como diz Hebreus capítulo 1. Vamos ler junto esse verso, esses versos. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a manifestação exata de quem Deus é aos homens. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. E ele, Jesus, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando toda a criação, inclusive as estrelas no seu lugar. Ele sustenta pela palavra do seu. Nada sai do seu controle. Nada. Ele sustenta tudo, inclusive as nossas vidas. Ele está sustentando todas as coisas por sua providência. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Jesus triunfou. Portanto, meus irmãos, é exatamente agora, contemplando a glória de Cristo nas Escrituras, conhecendo Jesus nas Escrituras, no Evangelho, que nós somos transformados de glória em glória. Em Jesus somos feitos novas criaturas. A imagem de Deus vai sendo restaurada no homem para o propósito pelo qual ele foi criado. Como Paulo diz aos Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E é muito interessante, pois a palavra feitura aqui, no original, traz a ideia de obras de arte. Obras de arte. Em Cristo somos recriados como obras de arte que comunicam a beleza do Criador. A nova humanidade. Paulo está falando aqui da nova humanidade. A igreja, o povo de Deus restaurado. Obras de arte do Criador. Então isso quer dizer que quando você confia em Jesus para a sua salvação, simplesmente pela fé, como nós estudamos em Gálatas, só nos méritos de Jesus e mais nada, ele é o único que pode, ele é o único redentor, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando você confia só em Jesus, na pureza do Evangelho para a sua salvação, você recebe um novo coração. A sua mente vai sendo restaurada agora. É Deus agindo, não é sua força. É Deus agindo. Sua mente vai sendo restaurada agora. Suas emoções, suas vontades, à medida que você vai caminhando com o Rei, olhando para a glória dele, você vai sendo transformado à imagem dele. Surge em você o desejo de viver para a glória de Deus, de fazer parte do povo de Deus, a igreja. Você se torna membro da família de Deus, não está sozinho. Você tem uma família que te ama, espalhada pelo globo terrestre. Você é filho de Deus. Agora, em Jesus, a beleza do caráter de Deus, ela se manifesta em você através do fruto do Espírito que começa a se manifestar na sua vida, e assim você passa a ser um instrumento nas mãos do Redentor para refletir a glória de Deus neste mundo caído. Claro que ainda com a presença do pecado, altos e baixos no processo de santificação, crente peca,
faz muita bagunça, mas ele não é mais dominado pelo pecado. Não mais domínio do pecado. Porque agora Jesus entrou em cena. E ele é Senhor. Ele é soberano. E toda a vida é rendida a ele. Ele ganha. Ele vence. Ele conquista na vida dos seus filhos. A redenção é aplicada eficazmente do início ao fim. Sua obra não falha. Portanto, é somente a partir de Jesus Cristo que a sua vida pode ser restaurada para o propósito original que foi criada, que é viver para a glória de Deus. E isso vai acontecer, seja em casa, não precisa fazer muito barulho não, é só viver a vida mesmo confiando em Jesus. Seja em casa, no seu relacionamento com a família, né, no seu tratamento com a esposa, com o esposo, no trabalho, sendo diligente, né, falando a verdade, sendo honesto, verdadeiro, trabalhando para a glória de Deus, na igreja, usando seus talentos, suas habilidades que Deus deu para refletir a glória do Criador. Foi isso que Paulo disse. Portanto, quer comais, quer bebais, né, nas mínimas coisas, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas talvez você seja alguém aqui hoje que ainda não está vivendo neste propósito. Pode ter anos de igreja. Estar na igreja não torna ninguém crente. Não torna ninguém salvo. Talvez você não esteja contemplando a glória de Deus na criação, não está vivendo para esta glória, muito focado em si mesmo. Muito focado em si mesmo, ainda não se rendeu a Cristo, mas que finalmente vem se reconhecendo agora como um pecador. Finalmente, reconhecendo que você não merece nada, senão a ira de Deus. Vem se esvaziando da justiça própria. Se este é o caso, então eu digo para você, há esperança para a sua vida. No Evangelho de Jesus Cristo. Volte-se para Jesus hoje. Ore a Ele. Ore a Deus. Você e o Senhor. Você e Deus. Ore a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me rendo ao Senhor. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que sou transgressor de Tua lei. Não mereço nada senão a Tua ira. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Quero ser semelhante a Jesus. Senhor, restaura a Tua imagem em mim. Quero resplandecer a Tua glória pelos méritos de Jesus na cruz somente. E o Senhor Jesus disse que todos que vão a Ele assim, quebrantados, Ele não lança fora de modo algum. O Senhor Jesus disse, prometeu, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora, de modo algum. Portanto, vá a Cristo hoje. Vá conhecer essa glória. Vá se deleitar naquilo que pode satisfazer a sua alma. Não corra mais atrás do vento. Conheça aquele que é o autor da vida e que conhece você mais do que você mesmo. Vá a Cristo, renda-se a Ele e passe a viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória de Deus. Se você está aqui, nos visita, tem dúvidas sobre o Evangelho, o que é bem normal, fique tranquilo, venha conversar comigo. Quero ajudar você, quero orar por você, vou estar aqui ao final também para ajudar você na palavra de Deus. Portanto, amados, concluindo, este salmo, este belíssimo hino, ele nos ensina, como vimos, a contemplarmos a glória de Deus, a louvarmos a glória de Deus, manifestada na criação de todas as coisas, aprender a contemplar o Senhor na beleza da criação, desenvolver esse tempo e essa meditação. Esse salmo nos ensina também a contemplarmos a glória de Deus na criação do homem, a sua imagem e semelhança, mas acima de tudo, este salmo nos ensina, à luz do Novo Testamento, que a glória de Deus se manifesta plenamente em Jesus Cristo, o Rei da Glória. Somente nele, somente em Jesus, a imagem de Deus pode ser restaurada em nós pecadores. Somente em Jesus recebemos a vida eterna, para então desfrutarmos e nos maravilharmos com a sua glória para sempre. Amém? Por isso não é à toa que Davi termina o Salmo da mesma forma que ele começou. Ele termina louvando o glorioso nome de Deus no verso 9. Ó Senhor,
Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Minha oração é que os nossos corações como igreja possam estar cheios de gratidão e louvor a Jesus Cristo, o poderoso Filho do homem. Toda a glória seja dada ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar. Pai, louvamos e celebramos a Tua glória, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua maravilhosa palavra, obrigado pela maravilhosa criação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa ansiedade, a nossa murmuração, e tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andarmos contigo humildemente, contemplando as Tuas obras, contemplando as Tuas maravilhas e servirmos, ó Deus, a Ti em tudo que fizermos nas nossas vidas por meio de Cristo, pela obra dele, Senhor, para a Tua glória. Capacita-nos, ó Deus, a sermos estes instrumentos nas mãos do Redentor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.